Pois bem, você sabe, estamos numa série intitulada Praticando a Ressurreição. É uma série que estamos vindo verso a verso na carta de Paulo aos Efésios. É uma série expositiva. E o nosso foco com essa série é o amadurecimento. Nós queremos encorajar você a sair da zona de conforto, e o nosso trabalho é não só encorajá-lo, mas dar o caminho para que você cresça e amadureça. Você sabe que amadurecimento nada mais é do que ser parecido com Jesus. Afinal de contas, essa é a nossa missão. A Viva existe para ajudar pessoas comuns, nós, a nos tornarmos parecidos com Jesus. E você sabe muito bem da nossa visão 80, 60 até 2030. Eu não posso esquecer que eu tenho que falar devagar para a Lisa traduzir. Foi mal, veio aqui um insight aqui. A nossa visão, ou seja, onde nós queremos chegar em 2030, é que nós queremos que 80% desse povo esteja engajado em pequenos grupos, e 60% esteja servindo conforme as suas paixões, perfis e dons. E assim todos nós seremos cristãos maduros e líderes inspiradores. E hoje vamos falar em Efésios capítulo 5, versos 15 ao 21, e eu vou mostrar na tela, e o título da ministração hoje é Cheios do Espírito Santo. E o tema central, a ideia central dessa noite é: ser cheio do Espírito Santo é condição fundamental para ser parecido com Jesus. Nós temos visto ao longo dessa carta de Paulo aos Efésios que nós somos encorajados a sermos imitadores de Deus. Mas honestamente, estamos conseguindo? O meu convite agora é para que cada um de nós faça uma autorreflexão. Será que eu sou parecido com Jesus? Ou será que eu estou nesse caminho? Nós temos visto ao longo dos capítulos em Efésios que Paulo, então lá no começo falou muito sobre Deus, depois começou a falar sobre igreja, sobre dons, e depois então começa a falar sobre aplicações práticas, com base em tudo aquilo que ele havia falado. Mas a realidade é que nem sempre nós conseguimos imitar Deus. E eu vou citar alguns tópicos aqui que nós falamos ao longo dessas semanas, como por exemplo, somos chamados à humildade. Mas por que muitas vezes nos enchemos de orgulho e soberba? Somos chamados à mansidão. Mas por que a ira muitas vezes toma conta de nós? Somos chamados à longanimidade, ou seja, paciência. Mas por que perdemos a paciência tão rapidamente e facilmente? Somos chamados para dar suporte aos fracos, os fracos na fé. Mas por que muitas vezes gastamos mais dos nossos recursos com a gente mesmo, ou seja, somos tão egoístas? Somos convocados à unidade, mas por que muitas vezes a fofoca e a divisão ocorrem em nosso meio? Temos dons para servir uns aos outros, mas por que o nosso foco é ficar na zona de conforto sendo servido? Somos convocados a falar a verdade, mas por que a mentira muitas vezes é mais forte do que a nossa vontade de falar a verdade? Somos chamados a não roubar, mas por que muitas vezes queremos tirar vantagem em toda e qualquer situação? Coisa de brasileiro. Somos chamados a trabalhar, mas por que muitos de nós são preguiçosos? Chamados a dividir, mas por que a gente acumula tanto? Chamados à pureza, mas por que a imoralidade sexual fala tão alto nos nossos corações? Chamados à generosidade, mas por que amamos tanto dinheiro? Irmãos, atire a primeira pedra quem não cai em nenhum desses pecados. Por que é tão difícil? Por que muitas vezes a gente faz o contrário? Como Paulo disse, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero é isso que eu faço. Há uma força dentro de mim, que é a natureza pecaminosa que ainda reside em nós, que luta com uma força muitas vezes exaustiva. Como obedecer? Será que é acordar às 5h55 da manhã, tomar um banho gelado e coisas do gênero? Irmãos, é muito mais do que disciplina. Será que é só ir num culto de libertação, receber uma oração poderosa do pastor, olhos sobre a cabeça, é só quebrar a maldição hereditária, quebra o olho gordo, quebra a macumba que vai dar tudo certo? Não é bem assim. Afinal de contas, como sermos imitadores de Jesus? E o texto começa falando sobre sabedoria. O verso 15 que está na tela diz assim:
Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Pois bem, capítulo 1, 2 e 3 fala sobre Deus, o Deus Trino. Capítulo 4 começa a falar sobre a igreja, dons, e então começa a falar sobre implicações práticas. E ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou seja, fique atento como você tem vivido, como tolo ou como sábio. Qual tem sido a sua maneira de viver? Como os tolos ou como os sábios? E Paulo faz muito esses contrastes em suas cartas. E para que ele faz isso? Para que eu me enxergue lendo. Eu sou um tolo ou sou um sábio? Tolos, por exemplo, negligenciam a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. Um tolo esquece, ele acha que o pecado não vai trazer consequências para a sua vida. Isso é tolice. Isso é achar que uma lei divina não vai acontecer. Não tem como. Uma vez ouvi uma história de um prefeito em Ilhabela. Ilhabela é uma ilha no litoral de São Paulo, e é uma ilha que tem morros bem altos. E então parece-me que certo vereador disse que estavam com um problema de abastecimento de água nas partes mais altas. E então o vereador disse, pois é, prefeito, o problema é a lei da gravidade. Se o problema é lei, deixa comigo. Não entenderam a piada? Não entenderam a piada? Poxa, engraçada pra caramba. Deixa pra lá. Até perdi a linha. O ponto é que, pelo menos essa parte fica engraçada, né? O não entender. Enfim, o ponto é que não há como lutar contra uma lei da natureza, tampouco contra, ou muito menos, contra uma lei de Deus. Não há como lutar contra a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. E se você planta pecado, você vai colher consequências. O que você tem plantado? Só tolos plantam pecado de forma deliberada, porque imaginam que não vão colher suas consequências. Tolos também se dizem cristãos, postam versículos e inúmeras outras coisas, no entanto não vivem como tal. Se dizem cristãos, mas não vivem como seguidores genuínos de Jesus. Tolos também vivem o que chamamos de graça barata. Acham-se tão amados por Deus que acham que podem viver deliberadamente no pecado. Afinal de contas, Jesus me amou e está tudo certo. Não! Pessoas sábias sabem que são tão amadas por Ele que respondem em gratidão e amor. Isso é sabedoria. Sabedoria é entender que o que eu planto eu colho. Sabedoria é entender que a minha vida eu devo viver para a glória de Deus. Sabedoria significa viver em correspondência àquele que me amou. Por isso ele diz, tenham cuidado. É um alerta, é uma chamada de atenção. Precisamos olhar com honestidade para as nossas vidas. Precisamos ser sábios, porque sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Mas afinal de contas, a pergunta vem de novo, como conseguir fazer isso? Como conseguir colocar tudo isso em prática? E ele segue no verso 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias eram maus no tempo de Paulo, os dias são tão terríveis quanto no nosso tempo. E a chamada dele então é, aproveitem o tempo. A ideia é a ideia de remir o tempo, mas literalmente falando, é a ideia de comprar o tempo, de tirar o tempo da mão de Satanás e usar esse tempo para o bem do reino de Deus. Um único dia na eternidade nos fará pensar no quanto perdemos de tempo nessa vida. Você já parou para pensar? O quanto de tempo e oportunidades temos perdido por conta de coisas que não acrescentarão aspectos eternos? Um único minuto na eternidade vai ser suficiente para repensarmos toda a nossa trajetória na terra. E por que não mudarmos hoje? Para que aproveitemos ao máximo e então colhamos lá na eternidade tudo que aqui plantarmos. Por que esperar para pagar para ver? Eu vou plantar agora. Então aproveitar o tempo tem essa ideia de aproveitar as oportunidades, impedindo a proliferação do mal, tanto quanto Jesus nos diz para sermos sal da terra. A ideia de ser sal é a ideia de
impedir a proliferação da putrefação de alimentos na época, e traz a ideia para impedir a proliferação do mal. Portanto, esse é nosso papel na terra. Mas a questão é, como estamos usando nosso tempo? A questão é, como viver de uma forma tal que o meu tempo seja usado para a glória de Deus? E em tempos de mídias sociais, infelizmente, irmãos, nós perdemos muito tempo com essas distrações diversas. Mas um verso de Paulo a Timóteo nos lembra de algo muito importante. Lá em 2 Timóteo ele diz: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Eu e vocês fomos recrutados para uma missão. E qual comandante deseja ver o seu soldado lutando por coisas pessoais ao invés da sua missão? Diante disso eu te pergunto, você tem agradado àquele que lhe chamou para esse exército, ou você tem agradado a si mesmo? E a forma de identificar isso é simples. Faça uma retrospectiva do seu tempo. Olhe na última semana, quanto tempo você investiu ou gastou? Porque quando eu coloco meu tempo nas coisas do reino, isso é investimento para a colheita eterna. Mas quando eu coloco o meu tempo nas coisas passageiras dessa terra, muitas vezes é um gasto de tempo. Essas distrações têm chamado a nossa atenção, porque elas prometem recompensa imediata. E a neurociência explica isso facilmente. As recompensas de descargas de dopamina no nosso sistema nervoso central, por exemplo. Ao passo que as coisas eternas, as recompensas não são imediatas. Para que você tenha prazer na presença de Deus, 2, 3, 4, 5 minutos normalmente não é suficiente. Porque com 5 minutos você nem se desconectou do mundo lá fora. Então é necessário investir tempo para colheitas eternas, abrir mão de recompensas momentâneas para prazeres muito mais profundos que só se dão na presença de Deus e que se darão de uma forma ainda mais intensa na eternidade. Paulo ainda diz aos Efésios: por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O insensato é aquele que não para pensar no que faz. É aquele que não para refletir sobre suas ações. É o tolo, que pensa que Deus não está vendo. Agora, os sábios refletem sobre suas condutas. Os sábios buscam saber a vontade de Deus. Sabedoria é buscar identificar a vontade de Deus. Agora, uma pausa. A vontade de Deus não está escondida. Lá em casa, meus pais, no dia de Natal, por exemplo, fazem um esconderijo com os presentes. E aí as meninas têm que encontrar as dicas. E vá até o vaso que fica ao norte da casa. As meninas têm que usar até bússola para encontrar os presentes. E aí vai e tal, e acha uma pista, e acha outra pista. Depois de meia hora encontra o presente. Alguns acham que a vontade de Deus é assim. Que Deus coloca uma pista. Tomara que ele encontre. Mas ele não tem bússola. Não é assim, meus irmãos. A vontade de Deus não está escondida nas coisas, como que Deus brincando de esconde com você. A vontade de Deus está ampla, plena e de forma transparentemente revelada nas Escrituras Sagradas. A verdade é direta, é simples de entender e ela já foi revelada na Bíblia. Você não precisa de um adivinho, de um profeta, de um sonho ou de qualquer coisa assim. É simples, basta ler ou ouvir. Será que eu posso fazer sexo sem ser casado? Será que um anjo precisa vir revelar? A resposta é não. Está escrito. Se eu sou homem, me identifico como mulher, eu gosto de homem, será que está certo isso de acordo com a vontade de Deus? Não, não está certo segundo a vontade de Deus. Mas a pornografia, ninguém está vendo, então pode. Não. Mas eu posso não querer trabalhar e viver às custas da minha esposa? Hoje alguém de manhã disse sim, mas a resposta é não. Não pode.
é bíblico, embora às vezes tenhamos vontade. A vontade de Deus, ela é simples, ela é prática. Não espiritualize, racionalize. Cuidado com o misticismo que muitas vezes é ensinado. Eu senti no coração, eu estou em paz com essa decisão. Cuidado, porque essas vezes nós somos movidos por emoção. E a emoção não pode ser negligenciada. Ela só não pode ter uma voz mais alta do que a Bíblia. Eu posso e preciso experimentar os meus sentimentos, as minhas emoções. Preciso me enxergar, me conhecer. No entanto, as minhas emoções, os meus sentimentos não podem nortear as minhas tomadas de decisão. Cuidado! Seja bíblico. O que é certo, o que é errado, é errado. O problema é que a maioria não lê a Bíblia. O problema é que a maioria lê a Bíblia apenas no domingo quando vê na tela. Como vamos saber a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? É impossível. Mas afinal de contas, volto à pergunta inicial. Como conseguir fazer tudo isso? Como vou conseguir saber a vontade de Deus, ter vontade de ler a Bíblia, orar, fazer o que é certo, não mentir, não cair na pornografia, e etc. Como, Bruno? Porque ainda não tem essa resposta. E a resposta é: vivendo cheio do Espírito Santo. E vamos entender do que isso se trata. Verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aqui Paulo contrasta o vinho com o Espírito Santo. E ele traça um paralelo entre a influência do vinho e a influência do Espírito Santo. Ambos interferem em nosso comportamento. Ambos nos influenciam nas tomadas de decisão. Agora, vale ressaltar que Paulo não está dizendo que beber é pecado. Ele está dizendo que a embriaguez o é. Paulo, por exemplo, diz a Timóteo: Timóteo, está com problema de estômago, misture um pouco de água e vinho, como uma alternativa curativa. Agora um monte de gente vai aparecer com dor de estômago. Jesus, irmãos, não se engane. Jesus transformou água em vinho no casamento, em bodas de Caná. E Jesus não ia fazer ninguém pecar. Não, Bruno, mas o vinho da época não tinha álcool. Tinha. Talvez tivesse menos, mas tinha álcool. O vinho é tratado no Antigo Testamento como fonte de alegria. E próprio Jesus, na última ceia, ele dá um cálice de suco, não de vinho. Agora, isso não significa que eu posso beber deliberadamente. Cuidado para que a nossa liberdade não seja um motivo de carnalidade. Portanto, se você não consegue lidar com a sua liberdade para beber de forma muito tranquila e moderada, abstenha-se, não beba. Se você vive ou convive com alguém que luta contra o álcool, com os problemas advindos do álcool, não beba. Ou ainda, se você está perto de alguém em algum lugar e há um perigo de escandalizar alguém fraco na fé, não beba. Não precisa postar na internet. Pode beber de leve, porque tem mais. Muito cuidado. Se temos que ter cuidado com o escândalo, mas olha só, dizer que beber é pecado em si. Porque quando eu digo que algo é pecado, e a Bíblia não diz que aquilo é pecado, eu estou inventando algo que Deus não disse. Cuidado para não acrescentar uma vírgula nas Escrituras. Portanto, quando eu invento uma regra, eu estou dizendo que eu sou Deus. E se eu digo que algo é pecado, quando aquele algo não é pecado nas Escrituras, eu estou cometendo um erro. Isso sim é pecado. Mas, voltando ao texto, é só um parênteses. Mas a embriaguez é pecado e ponto final. Não use da sua liberdade para se embriagar. Cuidado. Cuidado para não escandalizar, cuidado para não se perder no alcoolismo ou coisas do gênero. Mas o ponto aqui é que Paulo então contrasta estar embriagado com vinho e estar cheio do Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo? Seria uma força? Seria uma energia? Seria um vento? Uma pomba? Irmãos,
O Espírito Santo é uma pessoa, é uma das 3 pessoas da Trindade, que tem as suas vontades, que inclusive pode ser entristecido conforme a minha conduta. O Espírito Santo, nós vimos ao longo dessa carta aos Efésios, é Ele que nos sela com o selo da promessa, aquele selo que vai ficar inviolável até o último dia de nossas vidas, garantindo que nós chegaremos na eternidade intactos. O Espírito Santo é a habitação do próprio Deus em nós, é Ele que nos santifica, Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo, é Ele que nos ilumina para entendermos quando lemos a Bíblia, é Ele quem nos guia, dirige e capacita para a missão. Então esse Espírito pode habitar em nossas vidas, mas Ele pode nos encher. Ser habitado pelo Espírito é uma coisa, agora estar cheio dele é outra história. No entanto, para estar cheio, primeiro você precisa ter a sua habitação dele. O Espírito Santo precisa habitar em você. Você precisa nascer de novo para receber o Espírito Santo. É o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. É quando você entrega a sua vida a Jesus e tem Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Agora, uma vez que você já tem o Espírito Santo habitando em você, você pode ser cheio dele. E tanto quanto o álcool, o Espírito nos influencia. Tanto quanto o álcool, perdemos a vergonha. Interessante, estava eu conversando com o Victor e com o João, minutos antes do culto, os meninos que vão ser batizados hoje, suas mãos suando, tremendo de medo, de vergonha. Eu disse, eu também sou assim, mas o Espírito Santo nos tira a vergonha, a ponto de eu estar aqui e a ponto deles vencerem essa timidez e irem às águas nos próximos minutos. Então o Espírito Santo nos dá coragem para enfrentar missões que podem custar até mesmo a nossa vida, como por exemplo ir com o pastor Gui para o Oriente Médio. Lá você literalmente corre risco de vida, dependendo do que você fizer. Então, por que ir para o Oriente Médio, por exemplo, em missão? Porque há algo dentro de mim que me impele, e eu pude ir lá com o pastor Gui presenciar diversas situações impactantes, como ele pregou semana passada. Mas o que nos impele aí? Uma coragem que vem da gente? Não, vem do Espírito Santo. Nós não nos importamos com as nossas vidas, porque a nossa vida pertence a Cristo. Agora, tanto quanto o álcool, essa é a influência do Espírito Santo. No entanto, existem diferenças. Martin Lloyd-Jones foi um pastor e médico na Inglaterra, e ele disse, o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, são depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez deprime o cérebro, tira o homem do autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio, o poder para avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. Ele não pode ser posto num manual de farmacologia, mas ele é estimulante, ele é antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração e a vontade. Portanto, cuidado para não se entregar ao álcool como uma alternativa, uma fuga. Ele não é capaz de te preencher tanto quanto o Espírito Santo te preenche. O álcool promete felicidade, mas entrega destruição. O álcool é um substituto barato e falso para a verdadeira alegria. Cuidado! Ok, se você tem capacidade no espírito de se controlar, ok, de forma muito tranquila e leve. Uma tacinha de vinho aqui, outra ali, em casa, tranquilo. No entanto, tome cuidado. Agora, se por um lado estar cheio do espírito, se por um lado estar sob a influência do álcool produz certas coisas, estar cheio do Espírito Santo produz diversas outras, como por exemplo, a paz que excede o entendimento. Pessoas cheias do Espírito Santo, mesmo em meio às dificuldades, encontram-se em paz. Pessoas cheias do Espírito Santo encontram-se realmente felizes, elas são satisfeitas em Deus. Cheios do Espírito Santo constroem famílias fortes, casamentos saudáveis.
cheios do Espírito Santo, conseguem educar os seus filhos de forma conforme as Escrituras, possuem finanças equilibradas, os sonhos pessoais são atrelados aos planos de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo têm prazer em servir. O foco não é no tesouro que essa terra há de comer, mas o foco é no tesouro incorruptível, nos tesouros eternos. Pessoas cheias do Espírito Santo não têm mais esperança nessa vida, e sim na vida eterna. E eu te pergunto, você experimenta essa plenitude? Você experimenta essa paz que excede o entendimento? Mas pense, Jesus disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Será que você já de fato entregou esse fardo nas mãos de Cristo e vive uma vida realmente em paz? Será que você não está sobrevivendo ao invés de estar superabundando da graça de Deus? Será que você não se encontra vazio, quase minguando, ao invés de estar cheio do Espírito Santo? Agora, entenda que estar cheio do Espírito Santo não é rodopiar, não é gritar, não é latir, imitar gato ou qualquer coisa do gênero. Estar cheio do Espírito Santo é muito simples. Leia Gálatas 5 e você vai ver mais um contraste. Paulo diz: ora, as obras da carne, ou seja, aqueles que estão vazios no pecado, são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, Lisa me perdoa, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, presta atenção aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Não tem misticismo aqui, é preto no branco, é o que está escrito. Então eu te pergunto, você ama? É um sinal de que você está cheio. Você é alegre independente das circunstâncias? Cheio. Você encontra paz que excede entendimento? Cheio. Você é longânimo, ou seja, é paciente? Cheio. É benigno, age em benignidade e bondade para com os outros? Cheio. É fiel a Deus e ao seu chamado? Cheio. É manso? Tem domínio próprio? É cheio. Percebe que ser cheio do Espírito Santo é, por um lado, simples de entender, mas na prática não é tão simples de se alcançar. Mas vamos continuar para entender como ser cheio do Espírito. Ele diz: mas deixem-se encher. Aqui, Paulo usa a voz passiva. É a ideia de que é uma ação do Espírito para com as nossas vidas. É Ele que nos enche. Não se recebe, não adianta você vir aqui à frente, eu fazer vento com a mão, soprar no seu ouvido, não adianta. É uma ação do Espírito Santo e não de homens. Não adianta colocar óleo na sua cabeça, não. É Espírito Santo que faz, é uma ação dele. E não só é uma voz passiva, a ação dele, mas também é um imperativo, isso é muito importante. É uma ordem. Paulo diz: deixem-se encher. É um mandamento da parte de Deus. Portanto, embriagar-se é tão pecado quanto não estar cheio do Espírito Santo. E eu vou repetir: embriagar-se é tão pecado quanto não estar cheio do Espírito. Portanto, se você não está cheio do Espírito Santo, você está em pecado. E lembre-se, uma coisa é ter a habitação, outra coisa é estar cheio, transbordante. E ser cheio é sobre ser tomado, é sobre ser dirigido por Ele. E também esse verbo de encher-se, ele mostra uma ação contínua, é algo que nós devemos buscar constantemente. E também é no plural. Ele não diz: vocês pastores, apenas vocês encham-se. Não, é para todo cristão, é para mim e para você. Portanto, se eu não me encher do Espírito Santo, ou melhor, se eu não me permitir ser cheio do Espírito Santo, eu não vou conseguir vencer as lutas contra o pecado.
tanto quanto vocês. Eu não estou mais perto de Deus. Eu não sou um filho amado mais do que vocês são. Eu não tenho poderes sobrenaturais, não. Todos somos filhos amados, todos temos dons, talentos, todos fomos chamados e convocados para uma missão, todos fazemos parte da mesma família, todos somos chamados a espalhar as boas novas e a fazer discípulos. Todos fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. E por isso eu te pergunto, você tem experimentado isso? Agora, o resultado de estar cheio do Espírito Santo, verso 19 fala, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo vive em comunhão, cantando, adorando. Quando se encontra para fazer um churrasco, toca louvor. Quando se encontra, fala das bênçãos de Deus, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar fofocando, vive uma vida para cantar louvores a Ele. E o texto continua, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Portanto, uma adoração fria não combina com pessoas cheias do Espírito Santo. Uma adoração formal e cheia de regras não combina com pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias são entusiastas, cantam com todo o fôlego conforme os seus pulmões possibilitam, como nós cantamos na música passada. Nós nos encontramos no culto para cantar com toda a nossa força, com tudo que temos e somos, cheios de entusiasmo e alegria. Por quê? Porque estamos cantando aos líderes aqui, aos cantores e músicos? Não, estamos cantando àquele que criou céus e terra, enviou o próprio Filho para morrer num madeiro, para nos salvar da condenação eterna. É sobre o nosso Deus que cantamos, é para o nosso Deus que cantamos, e é por causa dele que cantamos. Irmãos, e não há como explicar, não há como colocar em palavras a alegria que é adorarmos com todo o nosso entusiasmo, coração e tudo que temos e somos. E percebe, se você for atento, que as nossas músicas não afagam o ego das pessoas. Nós não estamos dizendo que você vai ser rico, nós não estamos dizendo que você vai vencer, que aquele que te fez mal vai pagar o preço, nada disso. A gente não perde tempo com essas coisas, a gente canta a Deus, porque como Paulo diz, estamos cantando e louvando com o coração ao Senhor, e não cantando para nós mesmos. E ele segue, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de se queixar, a gente dá graças. Hoje ao meio-dia estávamos almoçando, e eu estava à mesa, sentado com a Diana e com o Dom, e a Diana compartilhava justamente esse ponto, de que independente das circunstâncias, precisamos dar graças, porque a Bíblia nos orienta, essa é a vontade de Deus, que a gente venha dar graças todo o tempo. E o último verso, que diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo tem a ver com se sujeitar. Se sujeitar a líderes, se sujeitar a patrões, se sujeitar aos governos, muitas vezes, eu diria, normalmente, como via de regra. No entanto, não só estes, é nos sujeitar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. É por isso que somos chamados a servir. É uma submissão bilateral. E só é possível cheio do Espírito Santo. E essa ideia de submeter-se uns aos outros no temor de Cristo é uma submissão mútua, ou seja, eu me submeto a Cristo e eu me submeto a vocês. Vocês se submetem a Cristo e se submetem uns aos outros. Considerando-nos uns superiores aos outros. Por quê? Porque nos submetemos a Cristo e estamos cheios do Espírito Santo. Portanto, a conclusão que chegamos é que somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo, de fato, conseguem ser imitadores de Cristo.
Somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo conseguem, de fato, amar. Por isso, o convite que Deus nos faz é para que façamos uma autoavaliação honesta. Será que eu realmente sou parecido com Jesus? E eu vou citar alguns dos tópicos que falamos ao longo dessa série: soberba, orgulho, autossuficiência, ira, impaciência, egoísmo, consumismo, vaidade excessiva, insensibilidade, dureza de coração, mentira, roubo, preguiça, falta de amor ao próximo, fofoca, imoralidade sexual, amor ao dinheiro, etc. Como não cair nesses pecados? Uma sessão de coach, disciplina, ficar ajoelhado no milho, descarrego, soprar, óleo, oração poderosa, quebra de maldição, libertação. Nenhuma das alternativas anteriores. E a resposta é: seja cheio do Espírito Santo. Não é opção, é obrigação. Como se faz isso? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Abandone a sua vida pregressa. Mude os seus caminhos. Se você caminhava naquela direção, caminhe nessa direção. Decida entregar-se de forma santa a Deus. Ao mesmo tempo, deposite sua fé na obra de Cristo. Não é sobre, eu acredito em Deus, não. É sobre depositar sua confiança na obra da cruz. É sobre não querer acrescentar nada para ser merecedor do céu. É sobre ser um receptor da graça e dizer: a graça me basta. Mas também é submeter-se ao senhorio de Cristo. Mas também é submeter-se às direções da vontade dEle. Portanto, a ideia central desse texto é: ser cheio do Espírito Santo é condição fundamental para ser parecido com Jesus. Agora eu vou dar 6 próximos passos que dizem respeito a se submeter aos meios de graça. Olha só. Deus criou meios pelos quais Ele enche o seu povo. E não podemos inventar outras formas. É o que a Bíblia diz sobre como ser cheio do Espírito Santo. Como receber da sua graça. Quais são os meios então? Quais são as ferramentas que Deus usa para me fazer cheio? Portanto, identificaremos agora a minha responsabilidade. Eu tenho que me deixar encher. Como que eu me deixo encher? Me submetendo aos meios de graça, que são: entregue sua vida a Jesus como seu Salvador e Senhor. Ore nesse sentido, entregue-se. Isso não é bem um meio de graça, mas é como a sua jornada começa. Hoje o João e o Victor vão declarar aqui publicamente essa confissão de que entregaram suas vidas a Cristo como seu Salvador e Senhor. Agora entram os meios de graça propriamente, irmãos. Não tem como não orar diariamente. Preciso ter oração diária e constante. Preciso também ter momentos de solitude e silêncio para me fazer experimentar a presença de Deus, para estar atento à sua presença durante todo o dia. Experimente orar 3 vezes por dia. Talvez na sua manhã, uma oração um pouco mais demorada, que também contempla um tempo de contemplação e silêncio. E ao longo do dia você para outras 2 vezes, meramente para uma breve reflexão. Que tal? Isso vai te ajudar a te encher. Leitura bíblica diária. Como vou saber a vontade de Deus se não leio as Escrituras? A leitura da Bíblia me enche de graça. Os cultos semanais. Como estarei cheio do Espírito Santo se venho num culto de vez em quando? Não tem como. Pensa um balão, você sopra um sopro, enche um pouquinho, deixa ali, solta, depois eu volto. Vai estar vazio. Culto não é um momento que a gente vem para ganhar um pouco de energia, não. Culto é quando o momento que viemos no final da semana, ainda que seja o primeiro dia da semana, para adorar o nosso Deus. E fazemos isso em comunidade, semanalmente. No culto, Deus abençoa o seu povo e derrama graça. Na ceia,
Irmãos, é inegociável a ceia. Assim como o culto é inegociável. Todo primeiro domingo do mês, nós temos ceia. Eventualmente mudamos a ordem por algum motivo ou outro. Mas o culto da ceia é o momento mais importante do nosso mês inteiro. Assim como o domingo é o momento mais importante da nossa semana. E por fim, comunhão com os santos. Se você não estiver conectado com outras pessoas, você não vai ser cheio do Espírito. Lembra uma vez que pastor Toninho Lalau, que foi pastor que me batizou e cuidou por um bom tempo de mim, e muitos aqui certamente conhecem esse homem de Deus, me disse certa vez: Bruno, se você arrancar um dedo e separá-lo do corpo, você acha que esse dedo vai sobreviver? Óbvio que não. Assim como quando alguém se desconecta da igreja local, fatalmente ele morrerá. E não porque vai perder salvação, não é sobre isso que estamos falando, mas ele vai esvaziar, vai esfriar. Assim como você fez o churrasco hoje ao meio-dia, e aquela brasa que ficou desconectada das demais brasas, apagou, assim é o cristão que não está conectado ao corpo. Por isso você precisa estar envolvido na comunidade. Como? Pequenos grupos. Se você não participa de nenhum pequeno grupo, quinta-feira, 20 horas é o seu próximo passo. Ivan e Paty estarão aqui para receber você. Quinta, 20 horas, para você começar a participar da vida em comunidade. Você pode servir com a gente em diversos ministérios. Você pode servir com a gente nessa semana de impacto. Que tal? Está com a gente visitando casas, pintando paredes e coisas do gênero. Fique atento no grupo do WhatsApp, que lá a gente vai dar as informações. Enfim, Deus criou meios para nos encher. Eu preciso me submeter a esses meios, para que então, sendo cheio do Espírito Santo, eu consigo ser parecido com Jesus. Somente assim. E eu te pergunto, você está cheio do Espírito Santo? Se não está, o que está esperando? Submeta-se aos meios de graça. Oração diária, leitura bíblica, oração em comunidade mensal, eu esqueci de falar sobre isso, toda última quarta-feira do mês, cultos semanais, a ceia do Senhor mensal, e os momentos de comunhão com os demais. E assim, gradativamente, você vai ser cheio do Espírito. Baixe sua cabeça, nós vamos orar, a banda pode subir, e gaste um tempo agora, ou invista um tempo agora, pedindo para que Deus, por meio do seu Espírito, lhe encha. Senhor, obrigado porque na cruz o Senhor resgatou aqueles que estavam mortos. E nós éramos estes mortos, separados do Senhor, inimigos de Deus, é o que a tua palavra diz. A tua ira estava sobre nós, mas ao mesmo tempo, o teu imenso amor nos alcançou, a tua graça nos envolveu. Com cordas de amor, o Senhor nos conecta, nos redime e restaura a nossa comunhão com o Pai. Tudo porque Cristo morreu em nosso favor. Diante disso, tendo nós recebido o Espírito Santo, de forma humilde e cheios de temor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E todos esses pecados aqui citados, alguns lutam contra uns, outros lutam contra outros. Mas o fato é que tanto eu quanto os meus irmãos, todos nós lutamos. E sabemos que esses pecados não serão vencidos com disciplina pessoal. Eles serão vencidos pelo poder do Espírito Santo. Eles serão vencidos quando estivermos cheios do Espírito Santo. De forma humilde, colocados diante da tua presença, suplicamos para sermos cheios de ti. Sozinhos nós não conseguimos. Carentes da tua presença somos.
necessitados do teu poder somos. Por isso, com toda a humildade que o Senhor mesmo nos dá, suplicamos, Senhor, enche-nos com o teu Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.